Seja bem-vindo ao módulo 2, tá? Conhecendo a proteção veicular. Agora, nós iremos entrar em termos muito mais práticos da venda em si, do processo de apresentação e como é que eu consigo ter sucesso na atividade de especialista em proteção veicular, tá? Então agora nós iremos para termos mais práticos, mas eu espero que você não esqueça as essências do módulo 1, né? Principalmente do último encontro, onde nós falamos sobre a capacidade de não se identificar com o ruído mental, né? Espero que agora você esteja mais pleno e a cada dia se exercitando mais como quem malha, para que a cada dia tenha um condicionamento melhor, um corpo melhor e uma mente melhor, beleza? Então vamos agora para a nossa aula 1 do módulo 2, conhecendo a proteção veicular da ABN Protege, nossos planos e benefícios, tá certo? Então, essa aula é uma aula muito importante, você vai precisar assistir ela mais de uma vez para você entender, tá certo? Então, existem algumas categorias, tá? Existe a categoria truque, que é a tabela que nós usamos para caminhão e ônibus, tá? Existe a tabela de leves, e existe um documento onde te explica o que é o carro leve, explica o que é um truque, explica o que é um semi-pesado, mas agora eu vou te definir e vai servir para 90% dos casos. Quando você tiver uma dúvida, você consulta o documento que está na descrição do grupo geral, tá? E aí no seu aplicativo você consegue entrar no grupo geral ou você pede para um dos nossos gerentes, Eduardo, ou o seu próprio líder. Mas logo quando você faz login, tem lá os links principais da ABN, onde você tem acesso ao material da ABN para você postar nas suas redes sociais, e onde você também tem acesso aos links para você entrar no grupo de comunicados oficiais e no grupo geral da ABN, para que você tenha acesso a esses links que eu estou dizendo, né? De o que é truque, esse carro é leve, esse carro é semi-pesado, mas vamos lá. Então, truques, a tabela de truque, ela precifica a proteção veicular de caminhão e de ônibus, tá bom? A tabela leves precifica de carros normais, populares, assim, sedã, hatch, de médio porte, tá bom? Então, Corolla, Honda Civic, Gol, Celta, todos esses veículos vão entrar nessa tabela de leves, tá bom? Existe a tabela de motos, é a terceira categoria, e existe a tabela de semi-pesados, tá? Nessa tabela de semi-pesados vai entrar vans, vai entrar SUV, vai entrar veículos a diesel, como uma caminhonete a diesel, ou se tiver outro veículo a diesel que eu não me lembro aqui agora, vai entrar nessa tabela de semi-pesados também, né? A Duster, que é uma SUV, vai entrar nessa tabela, tá bom? Hoje, estrada, veículos utilitários, não tem na ABN uma tabela especial. Talvez na sua época tenha. Agora, no momento que eu estou gravando, não tem. Então, se essa informação estiver diferente, essa aula deve ser atualizada. Aí você me reporta lá, olha, tem que atualizar aquela aula lá dos planos e benefícios, beleza? Mas vamos lá. São essas categorias, ok? Caminhão e ônibus, semi-pesados, caminhonete, SUV, diesel, beleza? E leves, que quase tudo que não se enquadra em semi-pesado é um veículo leve, tá? Então você pode botar estrada em veículo leve, montana em veículo leve também. Tem algumas associações que tem uma tabela para utilitários, é um pouco mais caro. Na ABN você pode usar a tabela leves, o que é incrível. E a tabela de motos, tá bom? Então vamos lá. Eu vou te apresentar agora os nossos planos, ok? Essas tabelas, elas costumam receber atualização. Então é muito comum você ver que a tabela atualizou e talvez essa aula não acompanhe essa atualização constante, mas o objetivo principal dessa aula é te fazer entender como funciona a tabela, tá bom? Então eu estou aqui com a minha tabela aberta. Hoje, essa aqui você não vai estar conseguindo ver, mas eu vou pedir para colocar aqui do lado, beleza? Dá uma olhadinha aqui na tabela. E a tabela, eu vou usar agora o exemplo da tabela leves, tá? Mas elas seguem esse mesmo fluxo. Tirando a de moto, tá? A de moto a gente mudou ela para se adaptar mais à realidade de cada região, tá? Nós também temos dois tipos de tabela. Do mesmo jeito que nós temos dois planos de carreira, lembra que você viu lá no primeiro módulo, nós temos
dois tipos de tabela para cada categoria. Então eu tenho tabela leve para a capital e tabela leve para o interior. O que vai mudar é apenas o valor da média mensal, que é a mensalidade, tá bom? No final das contas, os benefícios vão ser sempre iguais. Então, se você observar, a primeira coluna é o valor FIPE. Então presta atenção, a primeira coluna é o valor FIPE, a segunda coluna é a média mensal, que é o que o associado vai pagar. A terceira coluna é a participação, que é a franquia, que é a cota de participação. E a última coluna, tá? A quarta coluna é a taxa de cadastro, tá? Que a gente costuma chamar de adesão, que é o comissionamento 100% imediato que você recebe no ato da venda. Então vamos lá. O que é a FIPE, para você que não sabe, tá? Vamos ver juntos aqui o que é a FIPE. Vou te explicar como o Google define a FIPE. A FIPE ela é um órgão que precifica algumas coisas, tá? É um preço médio do mercado. Então é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Olha que legal. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, é um órgão de apoio institucional ao Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Beleza? Então, a FIPE, ela foi criada por essa fundação, Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE. Ela é a principal referência no mercado de carros usados e seminovos, tá? Além de ser usada como base para contratos e seguros de produção veicular, ela também serve de base para cálculo de tributos, como o próprio IPVA. A FIPE, né, essa Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, ela não precifica apenas o mercado de veículos, tá? Também precifica viagens, turismo. Esse Instituto de Pesquisas Econômicas pesquisa outras coisas, tá? Mas a FIPE, quando você entra no site da FIPE, inclusive, você escolhe lá, veículos. Então ela é uma referência do mercado, tá? Ela é da Universidade de São Paulo, beleza? Da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Então, é uma referência, tá bom? As seguradoras, as proteções veiculares, as proteções, né, que temos aqui no Brasil, todas usam de base o valor FIPE.